Hello everyone, good morning, good afternoon or good evening. Essa semana nós vamos estar aí resolvendo o PET do primeiro ano, ensino médio, terceiro bimestre, terceira semana. Então, roda a vinheta. Pessoal, nessa semana 3, nós vamos estar falando sobre eventos passados, coisas que aconteceram antes do que nós estamos vivenciando agora, tá bom? O texto introdutório diz o seguinte: Hello there! Nessa semana você praticará o Simple Past na forma afirmativa, negativa, quando nós usamos em inglês o not, e a interrogativa, do your best. Ok? Dê o seu melhor. Na breve apresentação, nós já temos algumas instruções. Por exemplo, você precisará dos conceitos sobre o Simple Past. Lembre-se, para formar o passado de verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que têm uma regra que satisfaz eles. Por exemplo, nós devemos acrescentar o ed ao verbo, como em She helped me. Olha só, o verbo é o verbo help. Help é ajudar. Help também pode ser socorro, né? Socorro, help. Mas o verbo help é também ajudar. Quando eu digo she é ela, she helped me. Ela me ajudou. Algo que aconteceu no passado. E continuando, acrescente o de aos verbos terminados em e. Tem verbos que já terminam com um e, então ficaria estranho terminar com e e colocar o ed. Por exemplo, they danced a lot. They danced a lot. Olha só, o verbo é o verbo dance. O verbo dance já termina com e. Então, nós não precisamos colocar um outro e e depois colocar o de. Nós só acrescentamos o de, tá bom? Agora, aos verbos terminados em consoante mais y, como study, substituímos o y por i, e aí depois acrescentamos o ed. Então, se o verbo termina com consoante mais o y, nós tiramos o y, corta para mim, e acrescentamos aí o ed. Por exemplo, we studied hard last week. Nós estudamos aí pesado, sabe? Semana passada, last week. Então, aí já tem um indicativo também de passado. Last week, semana passada. Verbos irregulares, que deixa a gente preocupado, né? Porque a gente tem que decorar aquela lista toda. Mais ou menos assim, pessoal. Nós temos que acostumar com o uso dos verbos irregulares, porque eles não é só acrescentar o ed no final. Tem um tanto de palavras que mudam completamente. Por exemplo, o verbo eat. O verbo eat é o verbo comer no presente. No passado, ele fica ate. Ate. Não é até não, viu, gente? É ate. Então, o verbo eat fica ate. Não tem nada de acrescentar o ed. E o verbo go é o verbo ir. Ele no passado fica went. Went. Então, go é ir. Eu vou. I go. E no passado, I went. Eu fui. Tá bom? Nós devemos tomar cuidado com a pronúncia aí do ed, tá, pessoal? Não é porque tem o ed no final que ele precisa ser fortemente destacado quando nós pronunciamos. Os americanos, eles identificam, assim, que aquela pessoa não é uma nativa, um nativo, quando ele fica puxando muito, assim, aquele ed no final. E uma regrinha que dá para nos ajudar aqui, bacana, é o seguinte. Nós não pronunciamos o e nos verbos como os tais loved, liked, showed, danced. Tá vendo que a sílaba tônica é a primeira? A gente dá um up assim, ó. Loved, liked, showed, danced. A gente cai. E observa as palavras aí. A letra que vem antes do ed, ela é um V, ela pode ser um K, ela pode ser um W.
Agora, olha só, nós pronunciamos o E. Quando a letra anterior ao ED, ela é D ou ela é T, tá bom? Por exemplo, nós falamos included, needed, treated, wanted. Agora sim nós pronunciamos aí o it no final. Quando a letra, então, anterior aí ao ED for D ou for T, pode pronunciar aí confiante. Agora, quando for outra letra, nós não pronunciamos. É por isso que não é loved, liked, showed, danced, tá bom? Não é no final dessas palavras que a gente vai enfatizar aí a sílaba tônica. Olha aqui então as atividades. Number 1. Read the following excerpts. As a child, Flavio showed his talent for drawing and painting. Number 2. In 1976, he published his album of drawings. Number 3. I studied visual communication at university and included more models in my work. Então, pessoal, aqui nós temos 4 verbinhos. Letter A. Which of these statements is the correct one? The words in bold tell us that the actions, states, and events happened. Olha só, aqui está perguntando qual, which. Qual dessas sentenças abaixo é a correta? As palavras em negrito estão querendo dizer o quê? Letra A. At a continuous period of time in the past. Olha só, a primeira diz assim que as ações aconteceram em um tempo contínuo, no passado. Foi algo assim, ó, contínuo. Letter B. At a specific time in the past. Em um tempo específico. Não foi algo que ficou prolongando. Foi em um tempo específico. Letter C. In an undefined time at the past. Em um tempo indefinido, que eu não sei, que você não sabe, que não está falando ali quando que foi. Pessoal, nós usamos o simple past quando nós queremos falar de algo que aconteceu ali, ó, em um ponto determinado do passado. E é por isso que a resposta certa é a letter B. At a specific time in the past. Ok? Letter B. Are the words in bold regular verbs or irregular verbs? How do you know? Está perguntando se os verbos são regulares ou irregulares. Lembra que os irregulares são todo doidão? Cada um é de um jeito? Nesse caso aqui, os verbos estavam seguindo ali a regrinha do ED. Então, é por isso que eles são regular verbs. The words in bold are regular verbs because we add ed at the end of the word. Porque nós acrescentamos ali, nós adicionamos o ed no final da palavra. Por isso que ele é regular. Letter C. Are the verbs in sentence 3 formed the same way as the ones in the other examples? Lembra que as palavras do exemplo 3 eram studied and included. Essas duas palavras elas são um pouquinho diferentes e nós vamos ver agora o porquê. The verbs in sentence 3 are different. Eles são diferentes. Study, we remove the y. Nós tiramos o y para fora, o y, and add ied. E nós acrescentamos ali o ied. Agora, o include, we just add d, included, porque nós já terminamos aí o verbo com e, então é só acrescentar o d. To make negatives, use did, not, base form of the verb. In oral language, we usually use the contracted form didn't. Flávio Melo didn't finish the course of sociology. Quando nós queremos falar que ele não fez aquilo no passado, nós usamos o did mais o not, que junto fica didn't. Didn't. E o próximo verbo já não precisa mais do ed, não. O próximo verbo vem na forma normal, na base form, que é chamada. Então, nós não precisamos colocar didn't finished. Não, nós colocamos didn't
finish. Ok? Letter D. Write the correct combination of numbers, letters, and try to infer the rulers. Showed, published, studied, included. When the verb ends in consonant plus y, we rub out y and add ed. When the verb ends in e, we just add d. When the verb ends in a consonant sound, we add ed. Então, pessoal, olha só. Aqui nós temos 3 sentenças e nós precisamos relacionar essas 3 sentenças com as palavras, né, os verbos que estão aí em cima, em bold, em negrito. A letra A está falando a respeito do verbo studied. Porque o verbo termina em consoante mais Y, lembra? Nós apagamos rub out, essa expressão é apagar. We rub out Y, nós apagamos ali o Y e adicionamos o IED. Agora, letter B, when the verb ends in E. A gente já falou isso também. O verbo já termina com E, é só acrescentar. We just add D. When the verb ends in a consonant sound, quando o verbo termina em um som consonantal, nós acrescentamos o ED. Então, o verbo show, ele é só acrescentar o ED, showed. Publish, published. Nós só acrescentamos o ED no final da palavra, beleza? Now, analyze the sentence about Andy Warhol and put the words phrase in the adequate slot to show how to ask question. Why did Warhol paint Campbell soup? Did Andy Warhol like tomato soup? Então, nós temos aqui 2 perguntinhas e no próximo quadro nós temos os lugares de colocar cada parte da sentença. Por exemplo, olha aqui, question word. Question word é aquela que começa com WH. Nós temos ali a question word why. Why é por quê. Why. O verbo auxiliar, que é o did. Why did Warhol? Warhol, ele é o sujeito da frase. Ele é o foco, né? Por que que Warhol? Esse homem aí, gente, eu acho que é Warhol mesmo. Por que que esse homem aí? Ele é o sujeito da frase. A base form of the main verb. O verbo aí principal é o paint. E o object é Campbell soup. É ali o que foi pintado, é o objeto da frase. O Warhol é o sujeito. Foi ele quem pintou. Pintou o quê? O objeto. O objeto é esse Campbell soup. Tá bom? Agora, na segunda frase, nós já não temos uma question word. Se você for ver aí no seu pet, você não tem aí nenhuma palavra com WH. Mas você tem o verbo auxiliar, que é o did. O sujeito é o Andy Warhol de novo. O verbo é o like. E o objeto é o tomato soup. Tá? Pessoal, o verbo paint, ele está na base form, né? Na forma básica, que é o verbo pintar. Paint é pintar, like é gostar. Só que quando nós usamos o did, nós fazemos com que esse verbo fique no passado. Então, quando eu coloco did paint, é pintou. Did like é gostou. E como aqui é uma frase de pergunta interrogativa, nós não colocamos o verbo no passado, tá bom? Nós colocamos o verbo na sua forma básica. Nós já temos o verbo auxiliar, que é o did. Então, o outro fica normal. Fica tranquilo, fica quietinho na sua forma original. The question with double H word asks for content. Aqui está falando que quando nós perguntamos why, what, where, when, nós queremos perguntar por conteúdo. Agora, quando nós perguntamos o did, o auxiliar verbo no começo, é mais uma pergunta direta. Quando quer saber é sim ou não. Did you do that? Você fez aquilo? Então, a sua resposta vai ser yes, I did. Sim, eu fiz. Ou no, I didn't. Eu não fiz. São perguntas mais diretas, sabe? Não precisa ficar enrolando para responder. Activity number 3.
The following answers are related to the text in semana 2. Write questions to the sentence using the words in parentheses. Olha só, pessoal, aqui nós temos respostas já prontas, já feitas, e nós precisamos fazer as perguntas com as question words aí em parênteses. Aqui nós temos a question word who. Who é quem? E a resposta é o pintor e escultor Hermano José. Então, qual pode ser a pergunta? Uma das perguntas que está lá no texto é essa. Who taught Flávio de Mello? Quem ensinou Flávio de Mello? Lá estava falando que Hermano José, ele deu lições para o Flávio de Mello. Então, quando nós colocamos aí a pergunta Who taught Flávio de Mello? Nós temos a resposta o pintor e o escultor Hermano José. Tá bom? Aqui, pessoal, nós usamos o verbo no passado. O verbo teach é um verbo irregular no passado. E ele fica taught. Mas por que eu estou usando o verbo taught na pergunta? Aqui, pessoal, nós não usamos o did. Who did teach Flávio de Mello? Aqui o foco é em quem fez a ação. Por isso que nós podemos aqui usar o verbo no passado, mesmo sendo uma pergunta. Então, a pergunta fica Who thought Flávio de Mello? Agora, letter B, nós já temos aí a resposta, né? Hundreds of vignettes. Essa palavra aí, estranha, é vinheta, né? Hundreds é centenas, centenas de vinhetas. Aqui nós temos aí a question word what. What é o que, ou what pode ser qual. Que pergunta nós podemos fazer? Olha aqui. What did Arnaldo, Flávio de Mello's father, produce for the local newspaper? O que, what, did Arnaldo, Flávio de Mello's father, pai do Flávio de Mello, produce? O que Arnaldo produziu? Did produce, produziu. For the local newspaper, para o jornal local. Newspaper é jornal. Aí a resposta, hundreds of vignettes, centenas de vinhetas. Beleza? Letter C. He included more motors in his works. E nós temos aqui a question word what. What? E a resposta é ele incluiu mais modelos nos seus trabalhos. A pergunta pode ser What did Sanveri do after he started studying visual communication at university? O que Sanveri fez, did do é fez, depois, after he started, ele começou a estudar studying visual communication at university. O que ele fez aí depois de começar a estudar na universidade? Ele incluiu mais modelos nos seus trabalhos, ok? Letter D. In Recife, Rio de Janeiro and São Paulo. E nós temos aí a question word where. Where? Where? Onde? Onde? E a resposta é Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. A pergunta pode ser Where did Flávio de Mello exhibit his picture when he was just a little older than 20? Onde Flávio de Mello exibiu, did exhibit, his picture when he was just a little older than 20. Quando ele era ali um pouquinho só mais velho, older than 20, do que 20 anos. E a resposta é em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Onde que é? Uai, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Letter E. At the age of 16. E nós temos aqui a question word when. Queremos saber quando. Quando? Quando vai falar da idade de 16 anos, está falando do Sanveri, lembra? Nós podemos fazer a seguinte pergunta. When did Sanveri develop his love of photography? Quando Sanveri desenvolveu, did develop, his love of photography? O seu amor por fotografia. Quando? At the age of 16. Na idade de 16 anos.
Agora nós temos aqui a number 4. Piece of art can cost a lot of money. The more famous a piece of art is, the more money it costs. As other valuable things, pieces of art are stolen more and more. Read the text. How could someone steal a painting from a museum? Pessoal, aqui está falando que peças de arte pode custar muito dinheiro, muito dinheiro. Quanto mais famosa a peça de arte é, mais ela custa. E como é muito famosa, muito valiosa, elas também são roubadas. E esse texto vai estar falando sobre como pode alguém roubar uma pintura aí de um museu. Então, vamos aí para o texto. Nós temos 3 verbos. Assume, que é presumir, imaginar. Call, que é chamar, ligar. E disappear, que é desaparecer. Então, conforme eu vou lendo o texto, vê se você consegue já imaginar qual vai ser a letter A, letter B, letter C, os complementos aqui de cada espaço. When Leonardo da Vinci's Mona Lisa from the Louvre Museum in Paris in 1911, the world was shocked. The theft went undetected for days. Museum staff saw the empty space on the wall and the painting had been moved to the Louvre's Restoration Center for upkeep. But by the second day, the Louvre, the police. Então, pessoal, pensa bem. Quando a obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci, alguma coisa aí do Museu de Paris, é o que, hein, gente? Presumiu, chamar ou desapareceu? Disappeared, né? Disappeared no passado. A gente tem que colocar aí o verbo no passado. O mundo ficou chocado. The theft, o roubo, ficou indetectado, sabe, por dias. Os funcionários do museu viram o espaço vazio na parede e eles pensaram, eles presumiram que a pintura tinha sido movida. The painting had been moved to the Louvre's Restoration Center for upkeep, para manutenção. Então ali é o verbo assumed. Eles presumiram isso no passado, né? But by the second day, the Louvre, o que eles fizeram? Called the police. Called the police. Então aqui nós temos os 3 verbos colocados na sua forma regular do passado, são verbos regulares. Continuando aqui agora o texto, agora nós temos os verbos end, que é finalizar, que é acabar, remove, que é remover, use, que é usar, e walk, que é caminhar, tá bom? Lembra da série The Walking Dead? É a série aí dos mortos andando, zumbis. Então, walk é caminhar, é andar. Tá bom, pessoal? Então, enquanto eu for lendo também, vocês tentam completar D, E, F e G, ok? Vamos então para o texto. The theft of the Mona Lisa by museum worker Vincenzo Perugia was brilliant in its simplicity. It's unclear what type of security the museum at the time, but some facts are known for sure. After Perugia's shift on Sunday, he hid in a room. When everyone had gone home, he left his hiding place, took the Mona Lisa off the wall, it from its frame, stuck the priceless work under his shirt and out into the night. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte, o roubo de Mona Lisa no museu foi realizado por esse tal de Vincenzo Perugia aí. E foi muito simples, foi brilhante na simplicidade. É incerto que tipo de segurança, what type of security, o museu, na alguma coisa, naquele tempo, at the time. É incerto o tipo de segurança que eles usavam. Então, o letter D é used no passado. Mas alguns fatos, but some facts are known for sure. Mas alguns fatos são conhecidos aí com certeza. After Perugia's shift, após o turno, sabe, do Perugia,
o quê? Acabar no domingo. Ended on Sunday. Ter terminado ali no domingo. He hid in a room. Ele se escondeu em um espaço ali, gente. Em um quarto ali qualquer. He hid in a room. When everyone had gone home, quando todo mundo tinha já ido para casa, he left his hiding place. Ele deixou o seu lugar escondido. Took the Mona Lisa off the wall. Pegou a Mona Lisa ali da parede, off the wall. Aí o que ele fez? Removed it from its frame. Removeu a Mona Lisa do quadro, sabe? Que ficava. Só pegou ali realmente a Mona Lisa. Deixou ali o quadro, a moldura. Stuck the priceless work. Ele, sabe, escondeu, gente, aquele trabalho inestimável, priceless work, debaixo da sua camisa. Under his shirt and walked out into the night. E ó, vazou. Saiu para fora. Então vai ficar assim: used, só acrescentar o D, ended, acrescentar o ED, removed, só acrescentar o D, e walked, acrescentar o ED. Tá bom? Number 5. Find some expressions that can be used to refer to past time in the text. Then write them below. Olha só, pessoal, quais expressões nós temos no texto que podem se referir ali ao passado, né? Em 1911, nós conseguimos também ver a expressão by the second day, no segundo dia, né? Como se estivesse contando ali uma história realmente que aconteceu no passado. E at the time, no tempo, né? Naquele período, at the time. Então, essas expressões aqui eu creio que encaixa bem e pode ser usada para se referir a algo que aconteceu no passado, quando a gente está contando uma história. Pessoal, eu agradeço vocês por essa aula, que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus colegas de turma aí do primeiro ano. Um beijo no seu coração, muito obrigada, Deus abençoe.